Que alegria ter vocês aqui na casa de Deus hoje nesse dia especial, onde o Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar. E uma coisa eu tenho certeza no meu coração: Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Há algum tempo Deus já vem falando ao meu coração a respeito de uma palavra, a respeito de uma mensagem. Deixa eu só me preparar aqui, só um minutinho. Sei que nós estamos ao vivo, mas tudo ao vivo é assim mesmo. Quebra, vai. Pronto. Então, eu tenho falado aqui que de um tempo para cá Deus ele tem falado muito aos nossos corações. E uma coisa eu digo para você: não é nada planejado, não é falta de palavra, porque eu sempre busco a Deus pela palavra. Só que já faz uns 15 dias mais ou menos que Deus tem falado muito aos nossos corações a respeito de propósito, a respeito de viver os planos de Deus. Não só aos domingos, tá, gente? Eu até já adianto aqui para você que se você talvez não tenha vindo durante a semana, pode ser que você esteja perdendo alguma coisa, porque Deus tem falado muito com a gente durante a semana também, na reunião da família, na reunião de cura e libertação. Inclusive nesta sexta-feira nós começamos aqui um propósito das 7 unções que despedaça todo o jugo do mal, e eu creio que nós vamos ouvir grandes testemunhos em nome de Jesus. Mas já faz mais ou menos uns 15, talvez até mais dias, que Deus ele tem me usado, e eu glorifico a Deus por isso, e Ele tem falado ao meu coração a respeito disso, de viver os propósitos de Deus, de viver os planos do Senhor, de estarmos mais perto de Deus, de nos achegarmos mais perto do Senhor, e assim por diante. Porém, todavia, contudo, Deus tem falado muito ao meu coração de um tempo para cá, sobre a zona de conforto. Não precisa pôr o título não, deixa eu falar primeiro. O que é a zona de conforto? É aquele momento da nossa vida que tudo está bem, em que esse momento em que a pessoa ela diz assim: pastor, eu estou tranquilo, pastor, eu estou sossegado, graças a Deus. E é bom estar na zona de conforto? Não vamos negar. Porém, a zona de conforto impede você de realizar coisas novas, porque a pessoa está tão conformada, a pessoa está tão confortável, em que ela não quer dar um passo maior e receber coisas maiores. Então agora entra o título da mensagem de hoje, que é isso aqui, ó: saindo da zona de conforto para alcançar novos o quê? Voos. Então guarde isso, ó: saindo de uma zona de conforto para alcançar altos voos, novos voos. Às vezes a nossa vida, estou me incluindo, às vezes a nossa vida ela não vai para frente porque simplesmente nós estamos nos conformando do jeito que está. A nossa vida às vezes ela não muda nada porque a gente está se conformando do jeito que a situação está. Pastor, assim, não está mil maravilhas, mas também não posso negar, não posso dizer que está ruim. Só que isso é uma zona de conforto, porque por mais que as coisas estejam bem, eu sempre entendo que Deus ele pode nos dar muito mais. Louva a Deus, agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele está realizando, mas eu sei que a cada dia que Deus ele faz alguma coisa na nossa vida, Ele mostra o seguinte: eu fiz isso por você, mas amanhã eu posso fazer mais. Então cabe a mim, cabe a você, se você vai aceitar ficar só com isso, ou se você vai querer expandir. A zona de conforto, como eu falei, é muito gostosa a zona de conforto. Quando você está confortável, quando você, meus irmãos, está relaxado, estou falando em todos os sentidos, em todas as áreas. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, se torna ruim também, porque a zona de conforto também impede você de alcançar coisas novas. E aí eu vou dar para vocês aqui bases bíblicas, mas contando o que a própria Bíblia diz. Não é o que os estudiosos falam, mas é o que a própria Bíblia diz. E a Bíblia ela fala sobre a águia. Ela dá o exemplo da águia. A águia é o seguinte: a águia, quando ela tem os seus filhotes, vocês estão me ouvindo bem? Então, a águia, quando ela tem os seus filhotes, ela prepara o ninho, mas o ninho mais confortável e macio que você possa imaginar. A águia, ela prepara ali o seu ninho, ela põe os galhos, ela põe tudo que precisa, ela põe as penas, ela põe ali, meus irmãos, coisas macias para os seus filhotes. Olha que coisa boa, porque ela quer ver os seus filhotes confortáveis, ela quer ver os seus filhotes bem. Mas assim, isso não vai durar a vida toda, isso não é para sempre, isso é uma coisa passageira, isso é uma coisa momentânea. E vai chegar uma hora que a águia ela vai começar a agir de uma forma diferente. Ela própria vai começar a tirar o conforto dos seus filhotes. Ela própria vai começar a empurrar os filhotes para frente. Porque chega uma hora que a águia diz assim: ó, chega, já está bom.
O seu tempo de conforto chegou ao fim. Agora é a hora de você alcançar voos novos. Senão a pessoa ela nunca vai entender e ela nunca vai enxergar o que Deus tem para ela lá na frente. Só quando a gente sai do nosso meio de zona de conforto que você começa a enxergar coisas novas para a sua vida. Quem até aqui está entendendo, diga amém. Então novamente eu repito, irmãos, e não me leve mal, zona de conforto é maravilhoso, é bom quando você está bem, sossegado, feliz da vida e tudo mais. Porém, para algumas pessoas, isso pode se tornar um perigo. Às vezes a zona de conforto é tão confortável em que a pessoa já não ora mais, em que a pessoa ela já não dá um passo maior. É aquele tipo de pessoa mais ou menos assim. Infelizmente existem pessoas que elas só oram quando vem um problema. Ela só lembra de orar a Deus, de buscar ao Senhor quando vem uma luta, um desafio. Só que isso é errado. Por que ela não estava orando antes? Porque ela estava numa zona de conforto, estava tudo confortável. Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que buscar a Deus? Se as coisas estão indo, se as coisas estão fluindo, se as coisas estão dando tudo certo. Mas essa zona de conforto, uma hora ou outra, ela vai acabar. E se você não pegar, não der um passo maior, como é que você vai ter algo maior da parte de Deus? Então vamos para a primeira coisa aqui. A primeira coisa que eu quero falar, se você quiser anotar, você pode anotar, tá pessoal? Primeira coisa, põe para mim. A primeira coisa que nós vamos estudar aqui é, meus irmãos, o ninho confortável. Vamos para Deuteronômio capítulo 32, versículo 11 e 12. Deuteronômio capítulo 31, versículo 32, versículo 11 e 12. Na linguagem de hoje, olha só, por isso que eu falo para você, a Bíblia ela fala da águia, mas ela fala da referência bíblica, não é os estudiosos que dizem, é a palavra. E o que Deus ele fala? Como a águia ensina os seus filhotes a quê? A voar. Eu sempre entendo uma coisa, ninguém nasce sabendo, tudo nessa vida a gente aprende. A gente pode ter 30 anos com Jesus, e pode ter certeza que você ainda não sabe tudo, tem muita coisa que ainda a gente vai aprender. Só que é claro, sempre vai ter um Deus poderoso, um Senhor magnífico, que sempre vai estar disposto a nos ensinar. Mas o que a águia faz? Então a águia, como a águia, ela ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas, o pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Diga a glória a Deus. Mas eu gosto disso aqui, ó. Ninguém pode falar, vamos dizer assim, pode chegar todo mundo e falar, eu não vou te ajudar, eu não estou contigo. Você pode estar sozinho, mas de uma coisa você pode ter certeza, o Senhor está contigo. Você pode dizer, pastor, eu não tenho do meu lado a família, eu não tenho do meu lado a igreja, eu não tenho do meu lado ninguém, estou sozinho. Não, você não está sozinho, existe um Deus que está cuidando do seu povo. Se você faz parte desse povo, então você faz parte desse cuidado. Deus está cuidando de você, isso aí você pode ter certeza. Versículo 12, ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro o quê? Outro Deus. Não, Deus é Deus e pronto, acabou, final. Ah, não tem outro Deus? Não há outro Deus. Ele é o Deus, Ele é o Criador, Ele é o poderoso, Ele é o magnífico, Ele é tudo e não existe outro Deus. A Bíblia fala que é Ele que nos dirige, é Ele, meus irmãos, que nos pega, é Ele com as suas mãos nos abraça, é Ele que nos cuida de nós. Mas aí entra esse negócio do ninho confortável. O ninho confortável, como eu falei, é aquele momento da nossa vida em que as coisas estão tudo bem. E esse é o problema, das vezes a gente está nesse ninho confortável. Novamente eu repito, é gostoso, é muito bom quando as coisas estão fluindo, está dando certo. Não é gostoso? As bênçãos estão chegando e vai indo e tudo mais. Só que isso também se torna um perigo na vida das pessoas, porque pelo fato das coisas estar fluindo, estar dando certo, as pessoas acabam se conformando. Ah, tá bom assim. Ela fala assim, não preciso ir tanto assim para a igreja, porque Jesus está me abençoando, porque Deus está fazendo a obra, eu estou orando aqui em casa, eu estou buscando a Deus aqui em casa, eu leio a Bíblia aqui em casa, e ela vai vivendo uma vida, e ela fica assim naquele mundo. É aquela pessoa que ela já não ora mais, é aquela pessoa que fala assim, você ora por mim? Olha, intercede por mim, nas suas orações e me apresenta. Mas por que ela não faz isso? Ela fica contando às outras pessoas, não, o fulano está orando, o ciclano está orando por mim, ele está intercedendo por mim, e a pessoa acaba ficando, confortável. Uma certa vez, eu conheci um pastor, conheço até hoje um pastor, que ele estava numa cidade, numa igreja aqui no estado de São Paulo, praticamente uma das maiores igrejas do estado de São Paulo, uma das maiores igrejas do estado de São Paulo, se não me engano ela estava entre segunda ou terceira igreja maior do estado de São Paulo, e também pelo Brasil, acho que era a quinta maior do Brasil, aqui no estado de São Paulo. E ele estava nessa igreja, já fazia mais ou menos 10 anos já que ele estava nessa igreja. E aí ele recebeu
uma notícia assim, né? A transferência dele. Aí esse pastor não foi nem para uma outra igreja aqui de São Paulo, foi para outro estado. E no dia que ele recebeu a notícia, foi para outro estado, é claro, é um choque, é tudo mais de 10 anos, quase 12 anos nessa igreja e tudo mais. No dia que ele foi transferido, que ele foi pegar o avião, eu fui até a cidade, eu fui lá me despedir deles e tal. Aí veio a esposa, eu fui ali cumprimentar a esposa e tudo mais, e ela falou uma coisa para mim assim, ela falou assim: Alexandre, eu não esperava por isso. Ela falou: por que isso está acontecendo com a gente? Por que a gente está indo para esse lugar? Por que não deixou a gente mais um pouco aqui? E eu falei para ela assim, não vou falar o nome, por causa não citar o nome, a gente está em gravação. Aí eu falei assim, para ela: vocês já estão muito conformados aqui, está tudo bem aqui para vocês. Vocês têm a casinha de vocês, vocês têm a igreja de vocês que é boa, as suas filhas têm as amigas, a escola, sabe, tudo confortável. E a pessoa fica assim, acomodada com isso. Só que a vida não é só isso. A vida é muito mais. A vida não é só isso. Deus, Ele tem muito mais. Mas como é que eu vou descobrir? Só quando você sai desse ninho confortável. Só quando você deixa esse ambiente. Está tudo bem, está tudo certo, para mim assim está bom. Bom, se assim para você está bom, é assim que vai ficar. Só que você vai perder oportunidades maiores que Deus tem para você. Então a Bíblia está dizendo, volta lá no versículo 11: então, como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas o pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida de quem? Do seu povo. Ai, pastor, mas e se não der certo? Mas o Senhor não está cuidando de você? Mas o Senhor não é aquele que protege você, que guarda você? Na Bíblia a gente vai pegar relatos, vários relatos bíblicos, em Deus dizendo o seguinte: olha, eu estou contigo, hein? Olha, eu não vou desamparar você, não vou deixar você. Você vai para essa luta, mas eu vou com você. Você vai para essa batalha, mas eu estou junto. Você não está sozinho. Deus cuida do seu povo. Amém? Então a primeira coisa, meus irmãos, é a gente saber o que significa o ninho confortável e também o que ele faz. Ele é bom? É, mas pode atrapalhar. Vamos aqui, meus irmãos, para a segunda coisa. A segunda coisa, meus irmãos, deixa eu pegar aqui, é o despertar para o quê? Para o voo. Aí tem hora, eu até coloquei aqui, a mãe águia, ela começa a deixar o ninho desconfortável. Então ela começa a remover todo o material macio. Esse desconforto é necessário. Tem hora que Deus, Ele permite alguma coisa acontecer para você despertar. Então novamente, o que a águia ela faz com os seus filhotes? Deixa tudo confortável, deixa tudo maravilhas para eles. Só que chega um momento que ele tem que despertar. Chega um momento que ele tem que começar a voar. Chega um momento que ele tem que fazer o papel dele. E ele precisa sair desse conforto. O que a própria mãe águia ela faz? Ela mesma vai tirando o que é macio, ela vai tirando as penas, ela vai tirando e deixando só os galhos secos e espinhudos. Porque aquilo vai começar a incomodar. Aquilo vai começar, meus irmãos, a incomodar os seus filhotes. Por isso que daí começa este processo. E Deus, pastor? Deus, Ele faz a mesma coisa. Entenda uma coisa, Deus não dá luta para ninguém, mas Ele permite você passar por situações. Sabe quando você diz assim, pastor, eu estou bem, graças a Deus. Só que parece que você está bem. Parece que você está forte. Então Deus, Ele vem e permite situações acontecer. Ele permite você passar por uma coisa, para justamente você despertar. Para justamente você falar, opa, deixa eu me levantar, deixa eu orar. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui agora, mas só para você entender. Hoje em dia existem muitos cristãos mole, cristão devagar demais, cristão que já era para estar avançando, já era para estar num nível espiritual muito grande, cristãos que já eram para ter recebido muitas bênçãos, aproveitado grandes oportunidades, meus irmãos, recebido grandes vitórias de Deus, mas ainda não recebeu, porque justamente ele está nesse ninho ainda. Pastor, mas está tão gostoso, está tão aconchegante aqui, é como se fosse 5 horas da manhã, 6 horas, aquele frio geladinho que não está fazendo, mas vamos supor que faz aquele frio geladinho, e você quentinho, dá vontade de sair da cama? Você fala, não, deixa eu aqui, deixa eu quietinho. Vem alguém, não, deixa eu aqui quietinho. Está confortável demais. Só que às vezes a gente tem que deixar esse momento confortável. A gente tem que deixar, meus irmãos. E como é que Deus ele faz isso? Ele vai tirando o conforto. Ele vai tirando as penas. E vai me permitindo você passar por uma luta aqui.
permitindo você passar por uma luta ali, permitindo você passar por desafios. Eu contei aqui essa semana, e o que eu estou falando para você é o seguinte: tem gente que falou, pastor, por que o senhor não falou antes? Eu falo assim, meu irmão, minha vida não é exemplo para ninguém. E é claro que se todo problema que eu passar e eu for contar para vocês, misericórdia, vai chegar o dia que o irmão vai falar assim, eu nem vou mais nessa igreja, eu vou na igreja para resolver meu problema, o pastor está pior do que eu, então eu nem vou, né? Então eu não fico aqui contando meus problemas para vocês. Mas na quarta-feira, eu preguei aqui sobre Tessalonicenses, que a Bíblia fala que em tudo nós temos que dar graças a Deus. E aí eu falei esses dias para um irmão, assim, para um obreiro, eu falei, é fácil a gente pregar, é fácil a gente falar que em tudo nós temos que dar graças a Deus, mas a questão é quando você vive uma coisa, e você tem que levantar a mão e dar graças a Deus, porque quando tudo está bem, é fácil levantar as mãos, glória a Deus, é ou não é? Mas e quando você enfrenta uma luta? E quando vem uma dor? E quando vem uma tempestade contra a sua vida? Como é que você levanta as mãos e dá graças a Deus? Mas a Bíblia fala, em tudo dai graças a Deus. Eu contei para o povo aqui, que eu passei uma batalha, esse já início deste ano. Eu fiquei 6 meses sem poder ir no mercado comprar comida para minha casa. 6 meses. A minha última compra de casa, compra mesmo, você vai no mercado, pega o carrinho e põe tudo que você precisa, foi em dezembro. De janeiro para cá eu comecei a passar uma luta financeira muito grande, apertou a gente em algumas coisas, e a Kelly chegava, e aí, vamos no mercado? Tem dinheiro? Não. O que foi nos sustentando é que quando acabou o arroz, vai lá, junta as moedas, vai lá, compra um arroz. Acabou o feijão, não tem feijão? Então tá bom, vamos lá no mercado, vamos comprar o feijão. Isso passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e agora nesse mês de junho que Deus deu condições da gente ir no mercado e fazer compra mesmo para a nossa casa. Só que durante todo esse tempo, de dezembro até semana passada, eu sempre levantei as mãos para os céus e dei graças a Deus. Passou todo esse tempo, pastor, por que o senhor não contou? Irmãos, eu creio no Deus que eu sirvo. É claro que se eu contasse para vocês, vocês iam me ajudar em oração, talvez até um pouco mais, mas não, eu falei, Jesus, o Senhor vai me sustentar. Não passei fome, tá? Só para deixar bem claro, meus filhos não passaram fome, Deus ele foi sustentando, Deus foi abençoando. Eu falo assim, a gente não pôde ir no mercado para comprar coisas que nós gostaríamos. Por exemplo, às vezes se queria uma coisa melhor, um salgadinho, um chocolate, uma bolacha, eu falo, não, para isso não tem. Para um molho de tomate, para um café, para alguma coisa assim, a gente dá um jeito. Eu falo isso para você por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a isso, a passar por lutas, a passar, meus irmãos, por desafios. Só que eu falo que em todo tempo eu levantei as mãos e dei graças a Deus. Eu já vivi um tempo, e isso aqui eu falei para minha esposa, nós já vivemos um tempo que a gente teve muito conforto, muito. Eu estou falando, minha esposa está aqui, sabe, a gente já viveu um período da nossa vida que financeiramente a gente estava bem, que a gente podia comprar qualquer coisa, tinha dinheiro, a gente, vamos no shopping, vamos comprar, vamos, era assim, era um momento de conforto. Só que eu lembro que eu falei para você, o momento de conforto é gostoso demais, é bom demais, mas se eu não sair dessa zona de conforto uma hora ou outra, como é que eu vou viver o melhor de Deus? Como é que eu vou experimentar coisas novas de Deus? Aí Deus, o próprio Deus, o que ele faz? Não é que Deus quer te castigar, não é que Deus ele quer nos maltratar, nada disso, mas o próprio Deus ele vai tirando as penas, aquilo que para você é confortável, aquilo que está bom, ele vai tirando para aquilo te despertar, e aquilo vai te incomodando, mas o próprio Espírito Santo ele vai te incomodar para quê? Para você levantar, para você orar, para você buscar, para você agir, para você reagir. Por isso que eu falei, tem muito cristão hoje que está mole demais, parado demais. Hoje pela manhã, acabei o culto, veio o irmão lá na frente, nem tinha desligado o microfone direito, falei, tchau irmão, já estava o irmão do meu lado, falou, pastor, eu quis sair da zona de conforto aqui e vim falar com o senhor. Ele estava numa zona de conforto, ele falou, essa palavra foi tudo para mim, pastor, parece que só faltou falar o meu nome. Ele falou, eu estava nessa zona de conforto, eu estava assim, e vai levando a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu estava assim, desse jeito. Ele falou, mas agora eu entendi, que para eu ter algo maior, eu preciso dar um passo. Esse passo é atitude. Então às vezes você passa por uma luta, uma situação, que você deve entender que essa situação é o próprio Deus que está permitindo você passar. Deus está te colocando nessa situação, despertando você, para você voar mais alto. Diga amém, Jesus? E aí vem a mensagem, põe para mim aí o versículo, o próximo versículo.
põe aí para mim, que está em Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz: mas os que confiam no... Quem confia em Deus aqui, diga amém. Então essa palavra é para você. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Meu irmão, é claro que vai chegar um momento da nossa vida que a gente não vai ter força para lutar. É claro que chega uma hora que você diz: pastor, acabou minha força, não tenho mais forças para lutar. Peraí, se você confia, Deus renova. Mas minha bateria de fé está acabando, ou acabou tudo. Peraí que Deus vai lá e renova. Você não está confiando nele? Então ele renova as suas forças. Aí vem, voam nas alturas, como o quê? Como águias, correm e não perdem as forças, andam e não o quê? E não se cansam. Por isso que eu falo, o próprio Deus, ele permite você passar por essa situação. Se você não sair deste meio, você não vai experimentar o melhor de Deus. Eu estava até citando aqui para alguns obreiros, depois do final do culto, os obreiros veio falar comigo: pastor, a gente estava conversando, que palavra e tal, e aí eu comecei como se fosse pregar de novo, coisas que na hora da mensagem eu nem citei, e falando com eles aqui, eu me lembrei do povo de Israel. O povo de Israel lá, sofrendo, na mão dos egípcios, na mão de Faraó, e Deus nos ajuda e tudo mais. Aí, nós estamos falando agora da zona de conforto. Vamos falar de Moisés. Quem era o Moisés? Moisés é como se fosse a filha, o neto de Faraó. Lembra da história, que a mãe foi lá, colocou ele na água, e aí a filha de Faraó veio, pegou, começou a cuidar dele, criou como se fosse um filho. Então ele foi criado como autoridade. O Moisés, ele foi criado como uma pessoa responsável, como um herdeiro, vamos dizer assim, do palácio, do Egito todinho. Só que ele era hebreu, ele era do povo de Deus. E aí o que acontece? O Moisés morando em palácio, o Moisés servos e servas à sua disposição. O Moisés, meus irmãos, era praticamente, entre aspas, o neto de Faraó, soldados à sua disposição, vida confortável, sim ou não? Sim. Só que quando ele viu o povo de Deus sofrendo, ele falou: não, está errado isso, o povo de Deus não pode estar nessa situação. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, tirar esse povo dessa situação, muda a vida deles. Aí Deus falou: bom, já que você tocou no assunto, então levanta e vai você pregar para esse povo e leva esse povo. Aí Moisés falou assim: não, eu estou falando para o Senhor fazer uma coisa, não estou falando que eu tenho que fazer, eu só estou dando a ideia. Ele falou: não, mas já que você deu a ideia, eu quero usar você. Aí o Moisés vai e olha para Deus e fala assim: mas Senhor, mas quem sou eu? Eis que eu vou chegar lá e eles não vão crer em mim, não vão acreditar em mim. E Deus falou: mas eu vou usar a tua boca, eu serei contigo e tudo mais. O Moisés foi. Aí eu falei para o seguinte, o Moisés, ele estava no conforto do palácio. Deus tirou ele do conforto do palácio, para ele passar, meus irmãos, a vida dele no deserto, aonde não tinha água, aonde não tinha as coisas, aonde era tudo difícil, batalha atrás de batalha. Deus teve que tirar ele da zona de conforto. Estava muito confortável. Deus podia ter pegado outra pessoa, podia, mas ele falou: não, vai ser você, Moisés, sai dessa zona de conforto, você está muito confortável aí, você está muito bem aí, sai dessa zona de conforto. E aí beleza, aí o Moisés falou: tá bom, por mais que eu não sei falar direito, eu aceito. Para um homem que quase não sabia falar, e foi considerado no Antigo Testamento como Jesus Cristo do passado, imagine se ele soubesse falar. Imagine se ele fosse de pegada. Meu Deus, o que ele seria? Se os próprios estudiosos dizem, ele foi o Jesus Cristo no passado, o libertador do povo. Aí estava lá o povo, o povo de Deus agora, sendo escravos, trabalhando igual condenados, escravos, sofrendo e tudo mais. Aí Deus fala assim para eles: gente, eu tenho uma terra para vocês que emana leite e mel, eu tenho algo bom para vocês, eu tenho algo maravilhoso, vocês vão desfrutar de coisas boas. Aí o povo: então eu quero, mas na primeira luta que veio, eles disseram: era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter ficado lá. Ficado aonde? Na zona de conforto. É melhor ter ficado na zona de conforto. A gente não tinha tudo o que a gente queria, mas pelo menos a gente estava em paz, tinha comida, tinha cebola, tinha alho, o faraó dava comida para a gente, o faraó dava as coisas que a gente precisava, tinha água à vontade. E agora nós estamos aqui no meio do deserto, onde não tem nada disso, passando luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, inimigo atrás de inimigo, e eles queriam, porque queriam voltar para a zona de conforto, mas Deus foi tirando as penas.
Não. Vocês não querem viver coisas novas? Vocês não querem uma terra prometida? Vocês vão se conformar com isso, com pouco? Não, eu tenho coisa boa para vocês, eu tenho algo grande para vocês, mas vocês estão pensando pequeno demais. Vocês têm que sair desse ambiente, vocês têm que sair deste mundo e começar a viver coisas novas. Diga amém, Jesus. Falta a gente dar isso aqui, sabe o que é isso aqui? É o passo. O passo é a atitude. Deus, eu vou viver coisas novas. Deus, eu sei que o Senhor tem coisas novas para mim. E aí vem, a Bíblia fala, você vai voar longe. Mas eu não vou conseguir. Vai, porque o Senhor vai renovar as tuas forças. Mas eu não sei se eu vou dar conta. Vai, porque Ele é contigo. A Bíblia fala, eles não perdem as forças e andam e não se cansam. Você tem que colocar isso no teu coração. Terceira coisa, põe para mim aí. Terceira coisa importante que tem que acontecer. Então primeiro a gente entende o seguinte, a águia, a mãe águia, ela arruma o ninho, deixa o ninho confortável. Mas chega uma hora que ela tem que deixar desconfortável. O que ela faz? Começa a tirar as penas e começa a deixar o ninho incomodado, né? Deixa o ninho com galhos, com espinhos, e deixa os filhotes acomodados. Aí a águia, ela faz uma coisa que parece que é loucura, parece que a águia ela não tem amor aos seus filhos. E o que ela faz? Ela própria começa a expulsar os filhotes do ninho. Vem a terceira coisa, que é, meus irmãos, o primeiro o quê? Aí vem o primeiro voo. Aí então a águia, ela tira o conforto, ela primeiro dá o conforto, depois ela mesma tira o conforto. E aí o que ela faz? A própria águia, ela expulsa os seus filhotes do ninho. Mas não pense assim, que ela joga ele para fora e se vira aí, não estou nem aí, aprenda sozinho. Não, ela dá essa força, ela dá esse empurrão. Aí vem o versículo, põe para mim o versículo, por favor, que é, vamos lá, Mateus capítulo 14. Então no começo parece assustador e perigoso, meu irmão, como eu coloquei aqui, mas é um passo necessário para o seu crescimento. Aí estamos falando aqui de um momento em que, só para você entender, estamos falando de um momento em que Jesus, ele sobe ao monte para orar, manda os discípulos na frente, no barco, para chegarem do outro lado, e depois eles iam se encontrar. Só que Jesus, quando ele estava no monte, ele viu de longe o barco entrando numa tempestade. E aí Jesus parou de orar e foi ao encontro dos discípulos. Chegando lá, os discípulos se assustaram, e Jesus disse: não temas, sou eu, o Senhor Deus. Aí vem o Pedro, e o Pedro disse assim, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da onde? Até onde o Senhor está. Entenda, eles estavam numa grande tempestade. A única zona de conforto e de segurança que eles tinham é o barco. E se você falar para mim assim: pastor, se Jesus aparecesse ali, o senhor ia descer do barco? Nem a pau. A única zona de conforto e de segurança que eu tenho é o barco. Eu vou sair do barco? A tempestade, a água jogando o mar para lá e para cá, o vento forte, a água cobrindo o barco, eu vou sair da única coisa, da zona de segurança, do conforto que eu tinha? Eu não sairia. Mas agora entende uma coisa, estou falando agora fisicamente, mas espiritualmente falando, tem coisa que a gente precisa fazer isso. A única zona de segurança e de conforto de Pedro era o barco. E ele vem e chega afim: se é o Senhor mesmo, faça eu andar sobre as águas, faça eu fazer isso. Aí Jesus olha para ele e diz o quê? Venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a quem? A Jesus. Você só vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus quando você sair da zona de conforto, quando você sair do barco, quando você der um passo. Jesus não falou assim: então Pedro, olha, a água está gelada, o vento está forte. Não, Jesus estava esperando alguém falar isso. Dos 12 discípulos que estavam no barco, um quis deixar a zona de conforto, e foi esse um que viveu o sobrenatural de Deus. Pelo menos a Bíblia não menciona, mas nenhum lado da Bíblia, nenhuma parte da Bíblia fala ou de outra pessoa que andou sobre a água. Fala de Jesus e de Pedro. Se teve, a Bíblia não menciona. Estamos falando que a Bíblia deixou bem claro: Jesus andou sobre as águas e Pedro também. Ele deu um passo, 2, 3, não sei quantos passos ele deu, mas ele andou. Isso aí é indiscutível, ele andou sobre as águas. Só que para isso, para ele viver essa experiência,
que deve ter sido linda, para ele viver essa coisa gostosa, de andar sobre as águas, de ir com Jesus, ele teve que deixar o quê? A zona de conforto, de segurança. O que a águia ela faz? A águia, ela empurra o seu filhote, mas não pensa que ela deixa caindo e fica lá olhando. Sabe o que ela faz? A águia, ela voa por debaixo do seu filhote. A águia, quando ela expulsa o filhote, como eu falei, isso pode ser assustador, parece até perigoso, mas é necessário para o crescimento. Como é que o filhote vai saber que ele tem potencial para voar alto? Como é que o filhote ele vai descobrir que ele tem uma visão melhor do que qualquer outro animal? Como é que ele vai saber, o filhote vai saber que ele pode voar não sei quantos quilômetros por hora? Como é que um filhote ele vai saber que ele tem uma garra forte, que ele pode carregar um animal? Esses dias eu vi até na internet, ele tentando pegar uma menina que estava no parque nos Estados Unidos, a águia. Aí só não pegou, não sei se ele teria toda essa força realmente, mas chegou a levantar ela do chão, e aí o pai veio e agarrou. Se ia levar, não sei, se ele ia ter força para isso, eu não sei. Mas como é que você sabe da força que você tem, da capacidade que você tem, se você não sai do barco? Se você não sai da zona de conforto? Como é que você vai saber se vai dar certo, se vai funcionar, se as coisas vão melhorar para você, se você não sai da zona de conforto? Então aí você tem que fazer o quê? Eu vou andar sobre as águas. Pode parecer perigoso, pode ser desafiador, pode ser muito difícil, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, meu irmão, como é que as coisas vão melhorar? O Pedro, 12 discípulos ali, falou, eu vou, e os outros ficou lá, na zona de conforto, na zona de segurança. Quarta coisa, vamos para a quarta coisa. A quarta coisa põe para mim, esse é o título, meu filho. Quarta coisa, a presença e o suporte de quem? Da mãe águia. Vamos para Deuteronômio 31, versículo 8. Aqui agora, como eu falei para você, é o suporte, é o cuidado que a mãe águia ela dá ao seu filhote. Então, primeiro ela deixa confortável, vamos só recapitular. Primeiro ela deixa confortável. Segundo, ela começa a tirar o desconforto. Terceiro, ela tira ela própria, expulsa o filhote do ninho para ele poder voar. Só que ela não deixa ele voando sozinho. O que ela faz? Como eu falei, ela voa por debaixo do seu filhote. Porque se falhar, ela está ali para segurar. Você entende assim, pastor, se eu der um passo e eu falhar, ainda que você falhe, você tem Deus para segurar você. Deu para entender? Pastor, se eu tentar e não der certo, ainda você vai ter Deus ali para te sustentar. Ele vai estar, não é, meus irmãos, eu vou chegar nessa página que vou te dar um exemplo. Põe para mim aí então, Deuteronômio 31, 8, que diz assim, o Senhor Deus irá onde? Atrás de você? Aonde que Ele vai? Na frente. Deus vai à sua frente, Deus vai adiante de você. O que Ele faz? Ele mesmo estará com você, e não diga glória a Deus. É promessa dele, não é minha, é dele. Ele está dizendo, Deus vai na frente, Ele vai adiante de você. E Ele vai me deixar? Não, Ele vai estar com você. Outra coisa, diz assim, não o abandonará, e não se assuste, e nem tenha o quê? Medo. Aí você fala assim, pastor, eu tenho medo de tentar, eu tenho receio. É claro que medo não é de Deus, mas às vezes a pessoa fica com esse receio, pastor, e se eu tentar e eu falhar? Irmãos, ainda que você falhe, Deus vai estar com você, Ele não vai te abandonar. Ainda que você diga, pastor, eu tentei e não deu certo, mas o Senhor continua contigo. Olha que palavra, Ele não vai te abandonar, Ele vai estar com você. Assim como a águia, ela voa junto com o seu filhote, porque se precisar ela estar ali, Deus também vai estar ali, se você precisar, para sustentar você. Quando eu tinha 5 anos, vai lá eu, dar meus exemplos. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu nunca tinha andado de bicicleta. Aí o meu pai, na época, a gente não tinha condições financeiras, mas um amigo dele, que eu lembro até hoje, o apelido dele era Português. Esse Português era um amigo do meu pai, e um amigo de pesca e tudo mais. E esse Português, ele tinha uma chácara, um chalé, melhor dizendo, num clube de campo de Itatiba. E aí um dia esse Português chegou para o meu pai e falou assim, olha,
você não quer ir lá passar um final de semana lá com a sua família e tudo mais? E meu pai, poxa, mas não tem dinheiro e tal. Não, não, o chalé você pode entrar lá, eu te dou a chave e tudo, eu já deixo liberado, você só tem que pagar uma pequena taxa na época, que é uma taxa que é para vocês poderem usar a piscina e tal, mas é uma pequena taxa, e não sei o que mais, qualquer coisa eu até pago essa taxa para vocês, que é uma coisa mínima mesmo. E aí nós fomos, alegria, meu irmão, a gente nunca viajava. Nesse dia meu pai, e ele até emprestou o carro, olha só, eu lembro até hoje que era uma D20 cabine dupla, né, que hoje é luxo, na época já era luxo, hoje já é também, você quase nem vê, era uma D20 cabine dupla, meus irmãos, coisa mais linda, gostosa, confortável, aquela caminhonetona, emprestou o carro e fomos, e eu não sabia andar de bicicleta, e meu pai tinha a bicicleta ali, meu pai falou assim, vou ensinar você a andar de bicicleta. Falei, pai, você vai me ensinar? Ele falou, vou te ensinar. Me colocou em cima da bicicleta, era uma descidinha assim de terra, não era nem asfaltado, era terra, e falou assim, ó, vai que eu vou te ensinar. Então beleza, me colocou em cima da bicicleta, e só para você entender, que a bicicleta não era proporcional ao meu tamanho, não era uma bicicleta de criança, era uma barra forte, para quem conhece a barra forte, aquelas, parecendo ó, do seu Jaime do Chaves, do carteiro, aquela grandona assim, me pôs, eu falei, para pedalar, não alcanço o pedal, ele falou, não precisa, você está na descida, é só para você aprender a equilibrar. Eu falei, então beleza, você vai estar comigo o tempo todo. Tiroso, ele me soltou, e eu fui, pai, e meu pai assim, ó, tá indo bem, hein, ei, coisa boa, aí prendeu. E o meu pai ficou, e eu descendo a ladeira, e eu assim, pulando assim, aquele negócio todo, ai não deu outra, o meu pai assim, freia, aí peguei o freio, capotei, a bicicleta caiu em cima da minha perna e quebrei a perna, 30 anos atrás, você não esquece, né, irmãos, não dá para esquecer, esse foi o primeiro dia que eu andei de bicicleta. O que eu uso desse exemplo é, o meu pai tinha que ficar atrás ou na frente? Vai na frente, ou no máximo, acompanhando, junto, mas não, me deixou sozinho, quebrei a perna, e depois eu falei assim, eu não quero mais saber de bicicleta na minha vida, eu nunca mais vou subir nessa porcaria, e não sei o que mais tal, e os meus amigos vão andar de bicicleta, esse é doido, não vou nada, a primeira vez que eu andei, quebrei a perna, e tudo mais, e tal, até que um dia criei a coragem, falei, vou andar, e comecei a aprender, a andar de bicicleta aos poucos, e caía, e tudo mais, hoje eu sei andar de bicicleta, apesar também que faz tanto tempo que eu não ando, nem sei se eu sei andar mais, acho que quem aprende, eu acho que não esquece não, mas eu falo assim, eu não esqueço, então assim, Deus, Ele permite você, às vezes, entrar em uma batalha, mas Ele não está dizendo que você vai entrar sozinho, Deus não está dizendo que você está só, a promessa de Deus é, eu não vou te deixar, eu estou contigo, eu estou com você, então Deus, Ele não tira você do ninho, e te joga para fora do ninho, para você se virar para voar, não, Ele vai te dar essa oportunidade, para você fazer, mas, todavia, contudo, Ele vai estar junto com vocês, falando a respeito do povo de Israel, comentei isso aqui com os obreiros também, que eu falei para eles assim, quando eles chegaram diante de Jericó, Deus pediu para eles darem volta no Jericó, foi ou não foi? Mas aí no final, Deus foi lá e derrubou tudo, Deus derrubou tudo, a muralha, aí você pergunta, pastor, mas Deus não podia ter feito isso antes? Precisava o povo ter ficado lá dando volta, para depois Deus derrubar, se isso Deus podia fazer? Irmão, entenda uma coisa, Deus Ele pode todas as coisas, indiscutível, Deus Ele pode tudo, mas tem coisa que você tem que fazer, meu irmão, você acha que Deus vai fazer tudo por você? Deus pode tudo, mas nem tudo Ele faz por você, Deus pode todas as coisas, mas Ele não vai fazer todas as coisas por você, tem coisa que Ele vai dizer o seguinte, Gabi, vai, você é com você, mas Senhor, mas Deus, para onde, como, Gabi, calma, falando Gabi, porque eu estou dando um exemplo, tá Gabi, ela estava olhando feio para mim, falou, o que eu tenho a ver? Aí Deus falando assim, calma Gabi, eu sou contigo, vai que vai dar certo, mas aí vem o medo, aí vem aquele receio, vai que vai dar certo, e se eu falhar? E se não for como eu queria? E se não for como eu esperava? E Deus está dizendo, calma, eu estou contigo, vai dar certo, ainda que falhe, ainda que não seja como você queria, eu estou contigo ainda, continuo com você. Em Isaías a Bíblia fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, é difícil, mas ainda que uma mãe esqueça do seu filho, todavia Deus não se esquecerá de você, Deus não vai te abandonar, meu irmão, diga glória a Deus. Então por isso que eu falo que tem hora que você tem que sair dessa zona de conforto e começar a experimentar coisas novas de Deus. O sobrenatural de Deus você só vai ter
quando você sair dessa zona de conforto. E a quinta e última coisa, põe para mim, a quinta e última coisa, que é, aí vem o resultado. Depois de tudo isso, vem o quê? O resultado. Então vamos lá, qual é a primeira coisa? O que a mãe faz? O ninho confortável. A segunda coisa, o que ela faz? Ela começa a deixar desconfortável. Terceira coisa, o que ela faz? Ela empurra. Aliás, aí vem o primeiro voo, né? Que é a iniciativa, que é o primeiro passo, que é você largar toda essa zona de conforto para trás e começar a guiar para coisas maiores e melhores para a sua vida. Aí vem o quarto, aí vem quando Deus ele te dá esse cuidado. Depois que a águia ela faz tudo isso, que ela cuida do seu filho, ela protege, ela ensina, ela mostra como é que funciona, aí vem o que? O resultado. E qual é o resultado? Águias fortes e independentes. Ela não criou filhotes bananas, ela não criou filhotes mimimi, ela criou filhotes fortes e independentes. Então Deus ele permite você passar por lutas, por dificuldades, momentos difíceis, coisas que você não queria passar. Mas para isso, para quê? Para que no final o resultado seja que você se torne uma pessoa forte e uma pessoa que mais independente. Uma irmã veio falar comigo sexta-feira, ela veio falar comigo. Ela veio receber a unção. E ela veio falar comigo, toda feliz, mulher de Deus, pensa uma mulher de oração. Mas ela veio falar comigo aqui, sexta-feira, pastor, recebi um diagnóstico, estou com câncer de mama. Ela foi descobrir recentemente e tudo, sei que tem tratamento, mas é uma coisa que abala. É uma coisa, meus irmãos, que... Aí eu falei para ela, irmã, eu sei que tem coisas na vida, e Deus sabe disso, que vai nos abalar. O fato de te abalar não quer dizer que você deixou de confiar. O fato de uma situação, de um problema se levantar contra você, e aquilo te deixou em choque, não quer dizer que você não confia em Deus. Eu falei, isso te abalou, mas você continua confiando no Senhor. E nós oramos aqui e cremos na resposta de Deus. Mas ela falou uma coisa para mim que me deixou feliz. Ela falou, pastor, de um tempo para cá, Deus tem usado muito o Senhor, mas muito, as palavras, as pregações, e eu anotando tudo. Ela falou, hoje eu entendo que Deus estava me preparando para chegar esse dia, dessa luta. Deus sabia, ela não, mas Deus estava preparando ela. E aí ela, mesmo abalada, ela falou, pastor, mas eu creio que Deus ele vai me dar a cura, forte e independente. Isso deixou ela forte e independente. Por isso que eu falo, se a águia ela não faz isso, como é que ela vai criar as águias, os seus filhotes? Se Deus não permitir que a gente passe por isso, como é que a gente vai ser forte? Por isso que eu falei para você, hoje nós estamos até vivendo uma geração, vamos falar assim que você vai me entender. Tudo, por exemplo, que eu ensino meus filhos, é porque eu aprendi. Eu com 7 anos de idade, minha esposa, minha mãe já contou isso para ela. Eu com 7 anos de idade, eu chegava da escola às 6 horas da tarde, minha mãe me dava janta e falava, vai dormir. Eu ia dormir, porque 11 horas da noite, 11h30 mais ou menos, ela me acordava e dizia, vamos trabalhar. A minha mãe trabalhava como diarista, até hoje ela trabalha, mas minha mãe trabalhava como diarista, e ela trabalhava numa clínica, que ela trabalhava a madrugada toda, para que de manhã, quando abrisse a clínica, tivesse tudo limpo, e ela me levava junto. Então era 11h30 da manhã, a gente caminhava mais de 1h30, até chegar da nossa casa até a clínica, no centro da cidade, Bragança Paulista. A gente saía, meus irmãos, caminhava 1h30, à noite, no escuro, não tinha mais ônibus, chegava lá, a gente comia alguma coisa, preparava um cafezinho e começava. Ela me colocava para lavar banheiro, para fazer coisas mais leves, lavava um banheiro, limpava um vidro, enxugava aqui, meus irmãos, uma água, passava um pano, tirava o pó, e ela foi me ensinando isso. Aí você falava assim, o que o senhor ganhava, pastor? Um dia eu falei, minha mãe, o que eu vou ganhar com isso? Ela falou, um teto sobre a sua cabeça e comida no seu estômago. Tá bom, não tinha esse negócio. Mesada, no dia que eu falei para o meu pai, me dá uma mesada, e me deu uma mesada mesmo, jogou a mesa em cima de mim. Falou, tô aqui sua mesada. Não tinha esse negócio não. Mas a minha mãe me ensinou a ser independente, ensinou eu a cozinhar, passar, lavar, me ensinou todas essas coisas. Aí fui transferido, saí de casa e fui fazer a obra de Deus. Eu passava, eu cozinhava, eu lavava, eu fazia tudo sozinho. Depois Deus começou a usar os obreiros, um lava, outro passa, Deus foi abençoando. Em casa, por exemplo, minha esposa não sofre, você sofre com isso? Não, teve um dia que, eu não sei o que ela foi resolver das coisas dela, eu falei, vou limpar essa casa. Mas limpei a casa, lavei os banheiros, joguei cloro, água sanitária, meu irmão, tirar aquele cheiro de xixi, 3 homens mijando dentro daquela, meu Deus do céu. Aí joga o cloro, e limpa, e tudo mais, e tira pó.
Oh, meu irmão, na hora que ela chegou em casa, ela falou: o que passou aqui? Passou um anjo. O anjo. Eu lavei, deixei tudo bonitinho e tal. Aí pronto, ela se derreteu. Ai, amor, não, é para ter saque, tem que ter depósito, né, irmão? Entendeu, né? Aí, meu irmão, só sei assim, que isso eu me viro. Entende? Isso eu me viro. A minha mãe não me criou para ser um fraco dependente, mas ela criou eu como um forte e independente. Aí por isso que eu falo para você, você só vai se tornar uma pessoa forte e independente quando você sair da zona de conforto. Aí para terminar, põe um versículo para mim, por favor. Efésios, se eu não me engano, põe aí para mim. Versículo. Qual que é? Põe aí. É Filipenses. Filipenses. Tem aí anotado? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz, ó. Com a força que quem dá? Quem dá essa força? Não é a igreja. Não sou eu, é Cristo. Então, com a força que Cristo dá, que Deus Ele dá, aí a Bíblia diz, ó, eu posso enfrentar o quê? Qualquer situação. Meu irmão, ninguém gosta de passar por lutas, mas as lutas, elas não são ruins, as lutas são boas, porque as lutas, elas te preparam para coisas maiores. Ninguém gosta de passar por luta, isso eu sei, você não fica pedindo para Deus luta, mas se você não passar por luta, você não vai saber o que é crescer. Então as lutas, entenda uma coisa, guarde isso no seu coração, ó. As lutas são elas que te fazem mais forte. São as lutas que faz você aprender. A luta, ela vem, ela te arrebenta, aí você fica igual o Rock Malboro, tudo, né? Você fica tudo assim. A luta às vezes ela vem te dar aquela pancada. Logo você já se levanta para uma próxima batalha. Por quê? Porque é Cristo que te dá força. E se Ele te dá força, você pode enfrentar qualquer coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que pode vir o inferno que for, o demônio chamado que for. Pode vir o Lúcifer, que é o capitão, que é o Deus satânico, que é, meus irmãos, mas pode vir os capirotos, pode vir quem for, qual demônio que for. Você vai ter força para vencer qualquer um deles. Com a força que Cristo Ele te dá. Mas isso é só quando você sai da sua zona de... E aí, para terminar, põe aquela imagem para mim, que aí, meus irmãos, eu termino com aquela imagem. Tem aí a imagem que eu te falei? É aquela imagem que eu te mostrei. E aí, se você quiser guardar, guarde isso, ó. Vamos lá, pessoal? Quero que vocês leiam junto comigo. Vamos lá. Não existe crescimento na zona, não existe conforto na zona de crescimento. Mais uma vez, guarde. Não existe crescimento na zona de... E não existe conforto na zona de... Guarde isso. Deus quer que você cresça em nome de Jesus. Deus Ele quer e você vai ter voos novos em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É o quê? É o primeiro passo. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus.